O que dizer depois desse baita resultado? Bem, perdão, né? Um pouquinho sonolento, né? O jogo acabou tarde. Estou gravando no intervalo entre Turquia e Paraguai e que o Paraguai acabou de ter o Almiron expulso. Será que o Paraguai tomará a virada? Você que está vendo agora, comente se o Paraguai vai tomar a virada ou não, ou se tomou, né? Você que veio do futuro. Mas vamos falar um pouquinho do passado, que é Brasil 3, White 0. E quem veio para protagonizar isso? Veio Alisson, Danilo, Marquinhos, Magalhães e Douglas Santos, os defensores do Brasil. Os meio-campistas sendo Bruno Guimarães, Casemiro e Paquetá. Os atacantes sendo Rafinha, Cunha e Vini. O lado haitiano veio com Placides no gol, Experiência, de Crocs, AD, do Vienes e Arcu na defesa. O meio-campista sendo Providência, Belegande, Jean-Jacques, Casimir e o centroavante Pierotti. E, cara, assim, como foi o jogo? O jogo foi algo que tivemos dois tempos bem distintos e eu vou tentar explicar um pouco cada um, que eu vi até que muita gente não gostou do segundo tempo. Perdão, só que é ele que eu vou ter um foco um pouquinho maior. Mas o primeiro tempo foi um primeiro tempo que o Brasil começou pressionando, jogando em cima das falhas do Haiti. Inclusive, o Haiti fica como eu posso dizer, um grande parabéns para a equipe que conseguia fazer muito bem as linhas de impedimento. E com isso, o Brasil ele acabava tendo que ficar um pouco mais recuado. E no primeiro tempo, incrivelmente, depois da saída do Rafinha, a seleção teve uma grande melhora para mim, porque quando ainda tinha o Rafinha, o Guimarães buscava muito ele. Ele até marcou um gol, só que estava impedido, e realmente ele estava com a perna impedida. Perdão. E com isso, o Rafinha depois recebeu outra chance do Guimarães e perdeu porque chutou bem fraco. Só que após a saída dele, e foi confirmado que ele sofreu uma lesão na coxa, o Brasil conseguiu melhorar com a entrada do Ryan. Não que o Ryan fez grandes coisas, porque praticamente após a saída do Rafinha, praticamente o lado do Vini foi atacado. E com isso, o Brasil conseguiu melhorar, principalmente quando dá, como posso dizer, me fugiu a mente. Vou usar Groove, quem é de música vai pegar, muito conta do Groove que acontecia entre Cunha e Vinícius. Opa, dá uma tremida aqui. E como eu posso dizer, essa sintonia, acho que é a palavra, entre Vinícius e Cunha deu muito certo. Gostei bastante do primeiro tempo. Acho que foi um primeiro tempo que o Brasil praticamente não sofreu ataque. O Alisson viu o jogo e quando atacava ficava muito aquilo que às vezes dava um pouco de preciosismo, ainda precisando do placar, mas que estava bem garantido. Já o segundo tempo, o preciosismo ficou muito maior, mas isso veio por conta dessa tranquilidade, um 3-0 no primeiro tempo. Só que o Brasil propositalmente deixava o Haiti atacar. E isso de deixar o Haiti atacar, você via que a equipe é bem limitada. Né? Tinha lances que quando a seleção não tentava ser muito preciosa assim, fazer uma graça tudo, você via que o Haiti realmente tinha as suas grandes dificuldades de tentar fazer tudo, algum lance acontecer. O Brasil tentava aproveitar muitos contra-ataques, porém, só quando veio as substituições, igual entrada do Martinelli, entrada do Hendrick também, Ederson e o Danilo Santos entrou mais pro final. Mas quando o Martinelli e o Hendrick entraram, trouxe um movimento maior. O Ryan no segundo tempo foi mais buscado para mim, conseguiu jogar bem. Eu acho que ele não conseguiu demonstrar o Ryan que ele é no Bournemouth, porque no Bournemouth ele é mais protagonista, então querendo ou não aqui ele buscava mais o passe, não queria arriscar tanto, que é normal, primeiro jogo de estreia, é o que você espera. O Hendrick, tirando o lance do gol impedido que teve no contra-ataque, eu achei ele. Perdão. Achei ele bastante ok.
Não teve nenhum grande lance nem nada assim. Teve também um outro pivô que ele fez, mas só essas duas jogadas. Teve pouco tempo também, então não dá pra massacrar o garoto que não teve muitas chances. Mas assim, foi um jogo bom do Brasil. E por que muita gente falou que foi ruim? Porque no segundo tempo, praticamente o Brasil deixava o Haiti atacar, só que isso era proposital. Eu via que meio que o ataque ele dava um pouco de preciosidade para meio que testar contra alguma seleção grande, algum passe diferente que ele pode fazer e como cada jogador vai reagir. Enquanto na defesa eles deixavam o Haiti ter boas chances para poder, igual o Alisson, trabalhar, a defesa trabalhar, para se ter uma noção de como o Brasil reagiria sofrendo pressão. Praticamente o segundo tempo foi um jogo treino, só que sem as 11 substituições que é possíveis nos amistosos. Mas individualmente, como aqui na página eu falo, o White eu deixo de lado, porque eu avalio só a seleção e banco mesmo eu trago dos jogadores só quando o adversário é importante. O White não é muito assim. A não ser que o cara decida do banco, normalmente os reservas não comentam, né? Mas Alisson, ok, né? Não fez uma partida brilhante, mas também não foi ruim. Igual quando foi exigido, trabalhou bem, mas não teve que trabalhar. Douglas Santos, achei ok. O primeiro tempo dele estava bem abaixo para mim, achei um pouco ruim. Mas o segundo tempo ele melhorou muito, na minha opinião. Conseguiu contribuir mais no ataque do que no primeiro tempo. A dupla de zaga, eficiente, mas também não foi muito exigida para mim. O que faz com que não sei se vai passar ou não. Perdão. O Danilo, eu achei mais ou menos a partida dele. Eu acho que defensivamente, como eu falei, ele consegue sim ser um destaque maior. Só que quando ele tentava subir, tava me lembrando o Ibanez demais. Então eu não sei se no próximo jogo ele vai ser titular, mas eu diria que já está encaminhando. Você tem o Bruno Guimarães, Casemiro e Paquetá. O Casemiro, eu não curti tanto a partida dele, mas acho que foi ok porque ele meio que não precisou ser exigido. Como ele não precisou ser exigido demais, acho que não dá pra falar que a partida dele foi muito ruim, mas também não foi boa. Então eu acho que é um ok. Bruno Guimarães e Paquetá, muito bons, jogadores muito bons. Só que o Paquetá, ele era aquele cara que movimentava a área. Ele era meio que o pivô do meio de campo. Ele é o cara que tentava atrair a marcação para achar algum passo diferenciado para deixar os pontas livres. Enquanto o Bruno Guimarães, mesmo sendo esse cara de lançamento defensivamente muito bom, muito eficiente, é uma pena que foi substituído. O Vinícius Júnior e o Matheus Cunha, sem comentários. O Vini, ele tá fazendo talvez o melhor momento dele na seleção tá sendo na Copa, 2 jogos, 2 gols e puxando responsabilidade, puxando protagonismo. Acho isso muito importante por parte dele. Acredito muito que isso pode sim contribuir com o time. Acho que talvez o Ancelotti pode estar, eu não diria fazendo o time jogar por ele, mas uma formação, um jeito de jogar que favoreça ele, que faça com que ele tenha bons números. O Matheus Cunha praticamente declarou sua titularidade, tanto que para mim ele foi talvez um dos melhores em campo, enquanto esteve. Para mim, muito bom a partida dele, conseguiu mesclar muito bem meio de campo e ataque, não ficou perdido, como vinha acontecendo muito nos amistosos. E com isso já temos o nosso 9, né, oficial. O, o Rafinha. O Rafinha, ele até saiu lesionado, só que enquanto esteve em campo, você via que o cara tava meio que arrastando. Ele conseguia correr, mas ou ele corre, ou ele dribla, ou ele chuta, ao mesmo tempo não tem como. Você já vê um desgaste no atleta que vem reclamando muito, como teve o Mundial de Intercontinental de Clubes, ele reclamou, falando que agradeceu pelo time não ter classificado, que aí ele tiraria as férias dele e tudo. Acho que ele tá precisando de férias novas, né? Mas brincadeiras à parte, o Rafinha, acho que muito brasileiro foi feliz que talvez ele não vai voltar a ser titular. Não sei se isso me agrada tanto, porque a situação aqui é uma situação bem complicada, né? Então eu não sei quem poderia substituir o Rafinha no esquema tático. O Rafinha, assim como o Cunha, ele pode muito bem jogar no meio de campo e jogar também no ataque.
Então, eu não sei quem desse time aqui poderia ser o substituto do Rafinha. Talvez Paquetá, talvez o fugiu o nome. Acho que é Bruno Guimarães, um garoto que meio que surgiu assim. Mas você consegue entender que me perdi um pouco, mas o Rafinha muito brasileiro, gostou da saída dele. Eu não gosto de comemorar a lesão, mas me alegra um pouco porque agora ele não é titular, porque ele vem jogando mal, não vem sendo o jogador que o Barcelona pede, né? Igual, enquanto no Barcelona ele é o grande destaque que consegue mesclar ponta direita e meio de campo, no Brasil ele não consegue, fica muito perdido. Ele não consegue fazer a posição de ponta dele bem, mas também não consegue fazer a posição de meia bem, porque já tem o Cunha. E dos que entrou o Ryan eu gostei, passou para mim. Tava um pouco nervoso, mas é algo normal. Hendrick também um pouco apagado, mas me fez o gol impedido, então passa bastante. O Danilo Santos, não consegui avaliar ele, não, acho que só teve o lance da falta. E o Ederson e o Martinelli entrou muito bem, conseguiu dar um salseiro, quase marcou seu gol. Enquanto o Ederson, né, bem também passando quase despercebido, só teve aquele lance que ele errou, que ele chutou a bola com os dois pés, um lance maluco. Mas no geral dia 24 agora vai ter todos os jogos no mesmo horário, então o Brasil 7 horas e também Marcos Zete vão se enfrentar no mesmo horário, enquanto o Brasil joga contra a Escócia. É um jogo que eu acho que o Brasil tem que ganhar no mínimo de 2-0. Eu sinto que o Marcos vai fazer só 3 gols no Haiti. Com isso, então acho que o Brasil deveria tentar buscar uns 2-0, uns 2-1 nesses joguinhos menor, porque vai ser complicado, tá? Vai ser muito complicado essa última rodada. Você, ao mesmo tempo tem que ver um jogo, tem que ver o outro. E particularmente, eu acho que o Brasil e o Marcos são favoritos a classificar. Porém, se o Brasil vai ficar em primeiro, tem que garantir 2-0 contra a Escócia, que está na briga para tentar classificar a primeira vez. Mas eu acho que no mais é isso. Eu não gero tantas expectativas porque, né, é o Haiti, mas o fato de você pegar, jogar bem, golear já quer dizer alguma coisa para mim. Mas o que vocês acharam do jogo? Para vocês, quem foi o pior, quem foi o melhor em campo? Eu vou desconsiderar o Rafinha, tá? Se não jogou tudo, saiu por lesão e tal. Mas, na sua opinião, quem foi o grande destaque da seleção? Deixe aí nos comentários, curta, se inscreva. Amanhã, talvez domingo de manhã, vai sair o vídeo do Atlético, porque eu tenho um compromisso à noite, que seria o horário que eu chegaria para ver o vídeo do jogo, não vai ter como. E para você que está vendo esse vídeo de seleção a primeira vez, eu faço vídeo de Cruzeiro, Atlético, América e Atlético. Então vai ter vídeo sim desses times durante a Copa do Mundo. E se você quiser saber de essas informações e tudo, eu tenho meu link na descrição, que é do meu Instagram, para você poder acompanhar as coisas que vem acontecendo. No geral é isso. O Brasil vence, já está praticamente caminhando da classificação. Só vencer a Escócia e acabou. Correr para abraço e esperar Holanda ou Japão como baba. Mas no geral é isso. Nos vemos sobre seleção no dia 24 para ver quanto o Brasil vai ganhar da Escócia.